Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Bem-vindos aí a mais uma live, dando continuidade ao estudo da doutrina da salvação. A quarta parte hoje do estudo, a gente está falando sobre o tema a salvação realizada. Semana passada entramos em santificação e hoje a gente vai continuar com a santificação e vamos falar outros detalhes dessa obra da salvação realizada, ok? Enquanto o pessoal aí está chegando, e você que vai assistir mais tarde, vai assistir essa live mais tarde, onde você estiver aí, o nosso boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a gente não sabe a hora que você vai assistir, tá? E reafirmando aqui o convite para o pessoal que tem participado e prestigiado essa live, para não deixar de se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? O link está aí na chamada para essa live, tá bom? Vocês entra, se inscreve, curta os vídeos, deixe seu comentário, ok? Enquanto o pessoal está chegando, né, a gente vai tá ouvindo aí uma música, um louvor, tá bom? Mas já quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo Sorin Tomoni. Amém? Um abração, Sorin, beijão Sorin toda a família. E toda a sua família, nosso amigo, né? Lá da Romênia, ok? Que Deus esteja abençoando, tá bom? Sorin é figurinha carimbada aqui na live. Esperamos também que a live não caia a conexão como na semana passada, né? Mas a gente vai prosseguir, como diz o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo, ok? Então, enquanto o pessoal está chegando aí, vamos ouvir esse louvor, né, do Morada. O nome da música é Emaús, ok? Então, curta aí com a gente. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor,
preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Um abraço também, Ângelo. Grande abraço. Realmente, música muito bonita. Ele está na mesa e nos observa. Sabe que o esperamos e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Quem tu és? Tome o lugar de honra. Valeu, ouvimos aí então Morada com a música Emaús, e que Deus ele possa também tomar o lugar de honra na tua vida. Amém, é o que nós desejamos, que você possa preparar a casa e Jesus fazer morada. Amém, e essa casa é a tua própria vida, é o teu coração. Amém. Abração, Júnior, que Deus te abençoe. Grande abraço, Ângelo. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade ainda sobre a salvação realizada. A gente está falando sobre santificação e agora a gente vai ver mais alguns detalhes dessa obra, né, que faz parte da doutrina da salvação, que é o tema que a gente está tratando. Amém? Os meios da santificação, então, a gente pode entender que são dois meios. E a gente já viu que se santificar é se separar para algo específico que Deus ele quer fazer através da nossa vida, ou usar a nossa vida para que a obra dele ela possa ser impulsionada, ok? Mas esse ministério Deus confiou aos homens, por que não confiou aos anjos? Está escrito lá na palavra que
Aos anjos não foi dado esse direito que nós temos, ok? Teria que ser através do homem, porque foi uma escolha de Deus, ok? E a gente aprendeu sobre a escolha de Deus, sobre a vontade de Deus, quando a gente falou sobre eleição, ok? Se você perdeu essa live, esse estudo, é só voltar lá na nossa linha de tempo no Facebook ou procurar lá no nosso canal no YouTube, quando a gente trata desse tema sobre eleição. Então, existem 2 meios de santificação. Um desses meios é diante de Deus, ok? E a santificação diante de Deus, ela vem através dele mesmo, ok? Do próprio Deus. Conforme está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Essa santificação diante de Deus, ela também vem através da obra do Espírito Santo, e a gente pode encontrar uma base bíblica para essa afirmação lá em 1 Pedro 1:2, que diz: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Novamente aí, propósito entrando na eleição, ou seja, na vontade de Deus, ok? Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Um beijo aí, um abraço também para minha mãe que está assistindo, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha mãe. Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando, porque você é uma mulher abençoada. Um beijo aí pro seu Lima, ok? Abração aí para todos aí. Meu pai, tá? Em todos aí, na casa aí, da família, ok? A santificação diante de Deus também tem um outro aspecto, que é a morte de Cristo, como base pelo qual o Espírito Santo ele vai operar nas nossas vidas, e isso está baseado e registrado lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Um outro aspecto da santificação diante de Deus é que essa santificação ela tem a fé como meio pelo qual a alma vai se purificar, ok? Base em 1 Pedro 1:22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Amém? A santificação diante de Deus tem na sua palavra um meio pelo qual a fé opera. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Em outra tradução, né, para você que está estranhando um pouco os termos, né, dessa tradução que a gente tem usado, é a NTLH, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ok? Só que essa versão, a NTLH, ela é mais específica, ainda mais quando fala-se sobre a pregação a respeito de Cristo. A pregação a respeito de Cristo, vocês sabem o que é. É o que? É o Evangelho, ok? E em outro versículo, o apóstolo Paulo ele usa uma similaridade entre o Evangelho e o poder de Deus, e ele fala que o Evangelho é o poder de Deus e o poder de Deus é o Evangelho, ou seja, ambos são a mesma coisa.
quer dizer o verdadeiro evangelho, porque muitos têm pregado aí sobre outros temas, outros assuntos e não têm exposto a sã doutrina, que é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E esse evangelho de Jesus Cristo é o que nos liberta, ele nos purifica e ele garante a nossa salvação, ok? E pelo qual a fé também está operando. Ela opera em cima do verdadeiro evangelho, ok? Então nós vimos aí o aspecto da santificação diante de Deus, e agora a gente vai ver o outro aspecto, que é diante dos homens, né? Só dando um repeteco aí no que a gente falou também, porque o homem, ele não vê o que Deus enxerga, ok? Ele não vê o que Deus vê. Deus vê o nosso interior, e Deus, ele enxerga fé dentro de nós, fé no seu Filho Jesus Cristo, ok? Os homens, eles não conseguem enxergar fé, eles conseguem enxergar coisas concretas, tá bom? Então, por isso a necessidade da santificação diante de Deus, que ele vai enxergar essa fé, e a santificação diante dos homens, que vão ver muito e principalmente o que? As nossas ações, as nossas obras, ok? Lógico, isso é claro e se torna uma coisa simples, tá? Não é uma equação muito difícil, não, é uma equação simples. Aquele que tem fé em Cristo Jesus, aquele que se santifica, aquele que busca a santificação para Deus usá-lo, com certeza, e vai ser de uma forma quase que natural, essa pessoa que tem feito isso, procurado a Deus, ela vai expor diante dos homens o quê? Boas obras. Esse vai ser o seu testemunho de vida, ok? E isso os homens, o mundo, ele procura isso nos chamados, aqueles que se dizem filhos de Deus, essas boas obras, ok? Então, diante dos homens, a santificação do cristão, ela vem também de Deus, conforme João 17:17, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. A santificação diante dos homens também vem pela obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar, o Espírito Santo, ele nos transforma, ok? O Espírito Santo, ele nos fortalece, e o Espírito Santo também, ele vai nos trazer o fruto que agrada a Deus, amém? A santificação diante dos homens também tem a vitória de Cristo sobre o pecado. Essa vitória, ela também foi contemplada sobre a morte, a vitória de Cristo, e sobre Satanás, ok? E essa é a base pelo qual o Espírito Santo também vai operar, mediante essa vitória de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, ok? A santificação diante dos homens tem a palavra de Deus como um instrumento que o Espírito Santo usa. A palavra de Deus, ela também promove a obediência. A palavra de Deus, ela vai prevenir e nos purificar do pecado. E a causa disso tudo é o quê? É nós crescermos na graça de Deus. Amém? A santificação diante dos homens, ela também tem a fé como meio pelo qual a palavra de Deus, ela se torna eficiente, ok? Eficiente nas nossas vidas e eficiente quando nós pregarmos aos homens, quer seja com o nosso testemunho de vida, porque muitas das vezes o nosso testemunho de vida, ele vai falar mais alto do que as nossas palavras, ok? E em alguns casos o testemunho de vida vai ser o suficiente para isso atrair outras pessoas
até Deus. Amém? E a santificação diante dos homens tem a nossa própria obediência como meio para nos santificar. Amém? Assim, a gente pode dar um exemplo como o exercício físico desenvolve em nós um apetite, né, pelo alimento, e através desse alimento nós recebemos os elementos para produzir o nosso crescimento. E a gente pode também fazer essa similaridade, né, essa comparação com um exercício espiritual que vai desenvolver o quê? O apetite, não o apetite pelo alimento que a gente, né, ingere, mas um apetite pelo um alimento espiritual, que é o quê? A palavra de Deus, né? E pelo qual também, através da palavra de Deus, nós recebemos os elementos para o nosso crescimento espiritual ou crescimento na graça de Deus. Amém? Ou seja, se você não se alimenta, falando fisicamente, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco, você vai emagrecer, doenças podem chegar até ao teu organismo, né? Ao teu corpo, enfim, pode acontecer várias coisas, ok, com você, se você não se alimenta. E da mesma forma, se você não se alimenta espiritualmente, vai acontecer as mesmas coisas. Você vai ficar raquítico espiritualmente, você vai se deixar levar por ventos de doutrinas, que não é essa doutrina que nós estamos pregando, né? Muito pelo contrário, são doutrinas de homens que aprisionam o homem dentro de uma religião, enfim. Você vai se deixar levar pela sua própria vontade, e quando nós fazemos a nossa vontade em contrapartida com a vontade de Deus, a tendência é das coisas darem errado, porque se a gente não experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente deixa ir pelo caminho ou deixa de ganhar várias coisas, ok? E estamos suscetíveis aos ataques do inimigo, estamos suscetíveis a quedas, né? A quedas. Com a palavra de Deus, a gente está suscetível a isso. Imagine sem a palavra de Deus nos orientando, nos guiando através do Espírito Santo, enfim. A coisa ela fica a coisa ela fica muito complicada, ok? E a nossa obediência também, já que a gente está falando sobre isso, ela envolve também a oração, ela envolve a gente estar frequentando uma comunidade evangélica, uma comunidade onde ali os remidos, lavados, né, e santos vão estar se reunindo para estarem se alimentando também, recarregando as suas baterias espirituais. Eu sei que o momento não é propício para fazer isso, ok? Congregar em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas você pode fazer isso na sua casa, no seu devocional, ok? Família, com a né? sua família, porque você se reunindo com a sua família, ali está uma igreja reunida, porque você é a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que onde estiverem reunidos a partir de duas pessoas, ali já tem uma igreja reunida, e ali Deus ele vai se manifestar. Amém? E você pode estar buscando também, né, em outras fontes como essa, e essa não é a única fonte. Nós não somos os donos da última Coca-Cola no deserto, tenho certeza disso. Não somos os reis da cocada preta, da branca, não. É um meio que você pode estar se alimentando, mas existem outros meios, existem outros canais, existem muitos pregadores, muitos ministradores aí da palavra de Deus, e principalmente do Evangelho de Jesus Cristo. Assim,
como nós fomos tocados por Deus para estar fazendo, existem outras pessoas também que estão fazendo isso, tá? Você não precisa beber só exclusivamente dessa fonte aqui, existem outras fontes. Ou seja, tem muito alimento, né? Tem muito alimento para você. Você só não se alimenta se você não quiser, ok? Então a nossa obediência ela vai envolver a nossa oração, a nossa vida de oração, a frequência à igreja, ou no momento a gente não está podendo fazer isso, mas você pode estar se reunindo em família, com os seus amigos, enfim. Isso não é desculpa, ok? E a observação também, a nossa obediência ela vai passar pela observação das ordenâncias do batismo, da ceia, do castigo, das providências de Deus, da tribulação que nós estamos passando, né? O mundo inteiro está passando por uma grande tribulação, não a grande tribulação do Apocalipse, né? Só para esclarecer, mas um momento difícil que nós estamos vivendo por conta desse vírus, ok? A nossa obediência ela vai envolver a nossa personalidade, os nossos relacionamentos, as circunstâncias da nossa vida, enfim, etc. São várias as situações, ok? E essas coisas, elas promovem a nossa santificação diante dos homens, não porque esses homens em si têm algum tipo de virtude, mas como os outros meios, eles vão nos trazer ao encontro com a verdade divina. E estando na presença do divino, nós somos fortalecidos a termos uma apreciação elevada de Deus e uma obediência mais completa. E essas atividades mostram a glória de Deus em Cristo pela nossa vida. E deve ser lembrado também o seguinte: esses atos de obediência, eles não têm graça neles separadamente, tá? Eles não possuem a graça se estiverem separados, mas são meios pelos quais conhecemos melhor a Deus e o conhecendo melhor somos santificados diante dos homens. Amém? Amém. Agora nós vamos ver os frutos dessa santificação. Tanto a santificação diante de Deus como a santificação diante dos homens. A Darlene vai iniciar, tá bom? Amém. A santificação do cristão não é algo estático ou neutro. A santificação produz evidências no interior do próprio cristão e também exteriormente diante do mundo. A santificação da vida do cristão produz interiormente uma consciência real da impureza latente na carne. Muitos são os santos na Bíblia que lamentaram a sua impiedade, nos mostrando a realidade que, por mais santo que sejamos, mais impuro nos sentimos, não é assim? Vamos estar lá em Isaías 6,5, vai dizer o seguinte: então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí foi um exemplo de Isaías, tá? Quando ele entra ali no templo e ele vê a glória do Senhor, né, sendo manifesta naquele momento, e ele disse, ai de mim, né, pois meus lábios são impuros e eu também habito, eu moro no meio de um povo impuro, ai de mim, né? Ai de mim. Ai de mim, acabou para mim, reconhecendo o quê? Que mesmo ele sendo ali um profeta, mesmo ele buscando a face de Deus como ele fazia, ele reconhece naquele momento o poder e a soberania de Deus e cai em si, não, realmente eu sou impuro, ok? E a gente pode citar outros exemplos também, como Jó, como o próprio apóstolo Paulo também, né, que se dizia, olha, dos pecadores eu sou o maior, eu sou o maior dos pecadores, ok? Reconhecendo
que quanto mais santidade nós buscamos, mais impuros nós vamos nos sentir, ok? E continuando falando da santificação continuando ainda, né? sobre os frutos da santificação, né? A santificação na vida do cristão produz interiormente um desgosto crescente ao pecado. Com o processo da santificação, o cristão se torna mais e mais parecido com Cristo. Aquilo que o Senhor odeia, o que acontece? O cristão santificado também odeia. Vamos também meditar, vamos ver também lá em Provérbios 6, 16 ao 19, que diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre os amigos. Amém? Então, pelo processo da santificação, o cristão cresce mais aonde? No temor de Deus, ok? E o que é o temor de Deus, né? Muita gente confunde temor de Deus com medo de Deus. Temor tem o significado de respeito, de reverência, não é medo, ok? E a Bíblia, ela é bem clara quando trata sobre este temor de Deus, ok? O que é temer a Deus? Provérbios 8:13 vai dizer o seguinte: temer o Senhor Deus é o quê? É odiar o mal. Porque Deus odeia o orgulho, Ele odeia a falta de modéstia, Ele odeia os maus caminhos e Ele odeia as palavras falsas. Ou seja, fazendo uma similaridade entre Provérbios 8:13 e Provérbios 6, do 16 ao 19, a gente vai encontrar muitas coisas parecidas aí. Um beijo e um abraço aí também para minha irmã, para Bianca. Beijo e um abraço para minha cunhada, a pastora Gina. Beijão. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês duas, em beijão nome aí de Jesus. todo mundo. Amém? Beijão no Jorge. Um beijo no Jorge. Beijo, um abraço aí no Márcio, na Antonella e todo mundo aí, tá bom? Na Neve. Um beijo na Neve. Um beijo na Neve. Então vou mandar um beijo pro Tom também. Não, o Tom é da Marília. Um beijo pro... Qual é o nome do gato da Nina? Não sei, esqueci. Acho que é Gatito. Não, Gatito. Gatito é o cachorro. Gatito é o cachorro. Bom. Esqueci agora. Depois lembrei a gente, Gina. Então, existe uma similaridade aí entre esses dois versículos de Provérbios, né? Esses versículos, melhor dizendo, de Provérbios, né? Algumas coisas que Deus odeia e detesta, ok? E o que me chamou mais atenção aqui foi lá no final do capítulo 6, né? A pessoa que provoca brigas entre amigos. Ou seja, é aquele leve trás, é aquele fofoqueiro, entendeu? Que em vez de promover a paz, está sempre arrumando discórdia entre os irmãos. Olha o que a Bíblia fala, que Deus odeia, que Deus detesta, ok? E nós, como cristãos, né, convertidos, nós também temos que odiar essas coisas, nós temos que promover a paz, nós temos que evitar ao máximo que situações como essa que a Bíblia está taxando, que está sendo muito clara, que Deus odeia, que Deus detesta, ok? Nós temos que abolir essas coisas do nosso meio, nós temos que, exterminar esse tipo de coisas
que muitas das vezes causam separações, causam divórcio, causam contendas, causam brigas e, quiçá, morte, tá bom? Porque a Bíblia fala que a língua ela tem o poder de incendiar uma floresta, ou seja, trazendo uma analogia, isso é como se fosse a própria morte, porque se incendeia uma floresta, morrem as árvores, morrem os animais ali que vivem naquele bioma ali. Relembrando aqui um pouco as minhas aulas de engenharia ambiental, que vivem naquele bioma ali, né, naquela biosfera, enfim, exterminam a vida ali presente e da mesma forma extermina vidas, podem exterminar vidas, amém? Acabar com vidas, trazem o poder da morte. A língua tem esse poder, tá? Então use a tua boca, querido, para abençoar. Amém. Glória a Deus. Não se meta na vida alheia, não se meta na vida dos outros. Você não tem nada a ver com isso. O que tem sido feito, já a gente vai ler que todas as coisas ocultas elas serão reveladas. Então você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Essas pessoas vão prestar contas a Deus. Em vez de você levar e trazer fofocas, né? Em vez de você semear contenda entre os irmãos e disse-me disse, ore por essas pessoas. E use a boca para pregar, né? Use a sua boca para falar do Senhor. Para falar do Senhor e não falar da vida do irmão. Amém? Que isso seja um conselho aí para algumas pessoas. Tá bom? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, tá bom? Querido e querida. Então, quanto mais estamos conformados a Cristo, mais odiamos o mal, conforme nós vimos nesses 2 capítulos de Provérbios, ok? E o crescimento no entendimento dos mandamentos do Senhor, nosso Deus, vai fazer com que o cristão odeie qualquer evidência de falso caminho. E com a santificação, o cristão ele vê o pecado verdadeiramente pelo que ele é. E o que é o pecado? É inimizade contra Deus. Porque Deus odeia o pecado, conforme nós vimos lá naquela lista. Tudo aquilo ali é pecado, ok? Então, se Deus odeia o pecado, o cristão ele tem que ver o pecado por uma outra ótica, ok? Que ótica é essa? Inimizade contra Deus, ok? A santificação na vida do cristão, ela também vai produzir interiormente um crescimento na graça e maior apreço, um carinho maior, um zelo talvez maior das coisas celestiais. E aquilo que Deus ama, o cristão santificado também ama. Ou seja, okay? As pessoas pensam que é muito difícil ser cristão. Né? As pessoas têm muita, mas é difícil porque eu tenho que largar um monte de coisa, tenho que deixar várias coisas, mas não. É só você conhecer a palavra do Senhor. Exatamente. E seguir. Então, por isso, ele vai se dedicar mais e mais à oração, ele vai se dedicar mais e mais à palavra, né? Ele vai se dedicar mais e mais aos cultos públicos de adoração, ok? Ele vai se conformar a Cristo no seu lar, nos seus pensamentos, amém? E quando a gente fala se conformar com Cristo, né? Se conformar é o que? Tomar forma, ou seja, é você absorver, tomar a forma realmente de Cristo. Ficar mais parecido com Cristo. Se parecer com Cristo. Se parecer com Ele. E não somente, e eu não estou falando exteriormente, vou me parecer com Cristo Jesus. Não, não é isso. É se parecer interiormente com Cristo Jesus, ok? No seu lar, nos seus pensamentos, nos estudos, no seu emprego, na sua vida particular, ou seja, de uma forma verdadeira,
o padrão moral de Deus é o que o cristão santificado ama de uma forma contínua, ok? Ou seja, de uma forma gradativa também. A tendência é o que mais e mais. Uma coisa gradativa é uma coisa que vai se graduando, né? Vai subindo e vai se aperfeiçoando. Amém? E como diz o Salmo 119, né? O salmista falou: olha, Senhor, eu amo a tua lei. É o que o cristão verdadeiro e genuíno ele vai amar a lei de Deus. A lei de Deus ela não vai ser um peso para ele, muito pelo contrário, a lei de Deus ela vai balizar a vida dele, ok? Quando eu falo lei de Deus, não são a lei que Deus entregou para Moisés, não é nada disso, né? A lei de Deus são as diretrizes de Deus, né? São as ordenanças de Deus para a nossa vida, e as ordenanças, as diretrizes de Deus para a nossa vida só visam o nosso próprio bem. Amém? A santificação na vida do cristão também produz boas obras exteriormente diante do mundo. E com uma nova natureza, o cristão se torna o quê? O sal da terra e a luz que este mundo precisa. Ok? Essas obras, elas são boas não por causa da sinceridade do cristão, mas porque elas vêm de um coração regenerado, ou seja, um coração novo, um coração transformado, um coração de uma vida que nasceu de novo, ok? Vem também de um amor para realizar a vontade de Deus, ela vem do desejo de glorificar somente a Deus, de um coração cheio de gratidão, de uma fé verdadeira. E como cristão, quando ainda estava na carne, ele usou os seus membros para todo tipo de sujeira, de injustiça. Agora, com essa nova natureza, ele usa esses mesmos membros para quê? Para servir a justiça e para a santificação, ou seja, se separar para Deus, usá-lo em propósito específico, porque cada um de nós tem um propósito e tem um plano específico de Deus. Ah, mas essas coisas ainda não se cumpriram na minha vida. Aguarde o tempo de Deus também, querido. Amém? Aguarde o tempo de Deus. Nós somos exemplos disso. Amém? Nós somos exemplos disso. Deus, ele liberou uma palavra profética para a nossa vida, né? E isso demorou alguns anos para acontecer, e hoje nós estamos vivendo esse plano e esse propósito específico de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, se não aconteceu ainda, ore a Deus, se aperfeiçoe mais, porque esse dia vai chegar para você também, tá? O que Deus ele prometeu, o que Deus ele planejou para a tua vida, tenha certeza que não voltará para Ele. Vai se cumprir também. Amém. Na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Reconhecendo que os frutos da santificação vão muito além do que o homem ele pode produzir pelos esforços da sua carne, convém que a nossa espiritualidade seja examinada e provada pelo Senhor. Amém? E ai de nós se estivermos satisfeitos com aquilo que só agrada aos homens, tá? Ai de nós, porque nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus, ok? Nem tudo que agrada aos homens vai agradar a Deus, ok? E existem frutos na sua vida cristã desse tipo aqui que a gente vai citar agora. Poderíamos até fazer uma pergunta, né? Existem frutos? Existem esses frutos que a gente vai citar aqui na sua vida cristã, ok? E um desses frutos que a gente vai citar é o perfeccionismo,
ok? E muita gente tem confundido esse termo na sua vida cristã, o perfeccionismo. Há muitos mesmo, que creem que o cristão ele pode ser santificado diante dos homens nessa vida aqui, ao ponto de não ter mais nenhum pecado nas suas vidas, ok? Os que pregam o perfeccionismo, eles creem que Deus quer que o cristão seja perfeito, pois ele mandou os seus à perfeição, né? E eles se baseiam aonde? Em Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E ele, ou seja, o próprio Deus, ele nos dá o perfeito exemplo de Cristo para nós o seguirmos, ok? Mas, todavia, por Deus pedir a perfeição do cristão, não quer dizer que o homem ele tenha capacidade para isso. Amém? Dá um ponto aí para a gente pensar. Porque a lei de Moisés foi dada por Deus e pediu obediência perfeita, mesmo quando a carne era fraca pelo pecado, para obedecer de forma completa aquela lei. Ok? A lei foi dada ao homem ainda no seu pecado, quando o homem não poderia entender as coisas espirituais e nem estava com a capacidade para agradar a Deus. E quando Deus pede essa perfeição do homem, isso revela o seu desejo e não a capacidade do homem para com Deus. Então, stop aí, ok? Vamos entender este versículo de acordo com o desejo de Deus. O desejo de Deus é esse. Mas o homem ele não tem essa capacidade. E o que é destacado pelos mandamentos bíblicos para o homem ser perfeito é o quê? É a sua responsabilidade para viver uma vida reta e não a sua capacidade de viver tal vida. Amém. Ok? Tem muitos que se acham perfeitos. Tem muitos que se acham perfeitos e vivem buscando essa perfeição. Perfeito, querido, só tem um: Deus. Ok? Nesse aspecto a gente tem que saber interpretar este versículo, quando Deus requer isso. É o quê? É um desejo dele, mas o homem não tem capacidade para isso, ok? Os que pregam também esse perfeccionismo creem que isso é possível, né? Pois a santidade e a perfeição são atributos dos cristãos nas Escrituras. Todavia também a santidade e a perfeição, note bem isso, tá? Preste bem atenção nisso. A santidade e a perfeição nem sempre significam que o cristão esteja sem nenhum pecado. Ah, mas como isso? Agora deu um nó na minha cabeça. Vamos ver já. Como a gente viu na definição da palavra santificação, essa palavra santificação também pode significar meramente separação para o serviço de Deus. E essa separação pode ser dias, conforme Gênesis 2:3, pode ser móveis, como Êxodo 40:11, pode ser roupas, como Levítico 8:3, podem ser pessoas, como Êxodo 13, versículo 2, Êxodo 19:10, podem ser sacrifícios, como Êxodo 29:27, podem ser lugares, como Êxodo capítulo 19, capítulo 29, para o serviço de Deus.
E pelas pessoas serem separadas para o uso exclusivo ao serviço de Deus, não quer dizer que a vida moral delas seja perfeita. A verdade é, diante de Deus, por causa do sangue de Cristo e pela operação do Espírito Santo, o cristão é santo e perfeito, sem mancha e sem mácula ou sem ruga. Todavia, a gente tem que prestar atenção no seguinte: a gente tem que ater pelo seguinte, ok? Todavia, não é uma questão moral, ok? Não Ou é seja, uma questão a pessoa às vezes moral. coloca uma roupa, acha que aquela roupa está santificando. Exatamente. Muitas pessoas confundem isso, ok? Muitas pessoas Pensa, né? elas acham que é através de uma roupa, é através de um ritual religioso. É porque eu não faço isso, eu não uso isso. Então eu sou separado, eu sou santo. Isso, exatamente, ok? Então, pelas pessoas serem separadas para uso exclusivo, não quer dizer que a vida moral delas seja perfeita diante de Deus, ok? E todavia, diante dos homens, o cristão, ele tem lutas com a carne. Sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra santos se referindo aos cristãos. Todavia, ele os exorta a fazer o quê? Todas as coisas sem murmurações ou contendas, visando o desejo de Deus, que os seus sejam testemunhos irrepreensíveis no mundo. Se os cristãos fossem santíssimos, não seriam exortados a serem fiéis, conforme nas cartas de Filipenses, de Colossenses, ok? A palavra perfeição, ela também pode significar o quê? Crescimento. E nesse significado, os santos devem zelar para a perfeição, pois seu crescimento, a imagem de Cristo, é o alvo da salvação. E a palavra perfeição pode também significar sermos prontos ou preparados para o serviço. E nesse significado, os santos devem zelar para a perfeição, amadurecidos na prontidão para viver por Ele. Aproveitando que Amém? a gente até falou aqui questão de roupas também, mas o cristão ele tem que ter ordem e decência. Sim. Né? Tem que também saber Claro. disso. Porque às vezes fala, então não precisa também eu colocar uma... Não, a gente tem que ter ordem e decência. Roupa, ela não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas os cidadãos do reino de Deus sabem como se vestir. Amém. Tá bom? Aproveitando Fica a ali que dica aí pra Rosa, você. aproveitando ali que a Rosa entrou, um beijão para Sandra, que hoje está fazendo aniversário. Nós temos também a pastora Gina, que também fez aniversário dia 25. Deus possa estar abençoando os aniversariantes aí dessa semana. Amém? Grande beijo aí pra Sandra, né, que completou mais uma primavera aí. Eu não pude estar presente na festa aí, né, que vocês fizeram, mas fica aqui a nossa oração, né, pela vida da Sandra, por toda a família aí de vocês. Bom, que Deus continue abençoando-os. Amém? Sorin colocou aqui um comentário muito pertinente e eu vou ler, né? A Jesus não vai quem pode, vai quem quer. Exatamente isso. Exatamente isso, Sorin. Obrigado aí pela colaboração. Os que pregam o perfeccionismo, eles creem que a Bíblia mostra exemplos de santos que eram perfeitos. Todavia, as próprias vidas destes santos revelam imperfeições e fraquezas na fé. A gente pode citar Noé, que teve um episódio que ele se embebedou, ele ficou bêbado, ok? A pessoa também de Jó, ok?
que amaldiçoou o seu dia. Aquele que Deus disse que era perfeito, o homem segundo o coração de Deus. Quem era esse? Davi, ok? O que aconteceu com Davi? Caiu em adultério. A gente pode citar outros que caíram, Abraão, Pedro, ok? Alguns que pecaram ainda mais grave, como o próprio Davi, Salomão, ok? Que foi o homem que construiu ali o templo, né, para Deus, ok? Um abraço aí para Fabiane, né, Cruz também. Deus abençoe, Fabiane. Deus te abençoe, minha querida. Dá um abraço aí no Augusto também, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família aí, em nome de Jesus. Quando Deus olhou desde os céus para o mundo para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Ele, Ele não viu ninguém, né, que fizesse o bem, nenhum sequer, ok? E é uma verdade que não há ninguém que não peque. E quando o cristão morre, ele semeia o seu corpo em corrupção, em ignomínia e fraqueza, como qualquer outro homem. Todos os cristãos reconhecem o fato. Tropeçamos em muitas coisas, né? E somos instruídos a confessarmos os nossos pecados. E por causa dos santos terem imperfeições, tropeços, pecados, eles são disciplinados com a correção de Deus, da qual não teriam se já fossem perfeitos sem nenhum pecado. Ok? E a Bíblia fala que Deus corrige a quem? A quem Ele ama. Amém? E deve ser notado que a correção não produz uma vida sem pecado, mas produz o quê? Um fruto pacífico de justiça. Ou seja, uma vida que vive menos na carne e mais separada para o Senhor nosso Deus. Amém? Os que pregam o perfeccionismo creem que os nascidos de Deus não pecam. E eles se baseiam aonde? Um outro versículo aí para a gente também esclarecer alguns pontos, né? Que versículo eles se baseiam? 1 João 3, 6 ao 9 e 1 João 5, 18. Amém? Que diz o seguinte: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Agora, 1 João 5,18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Todavia, nessas passagens que a gente acabou de ler, o que está acontecendo aí nesses 2 capítulos que fala a respeito dos santos e do pecado, e que quem peca, ok, está fazendo a vontade do diabo, ok, e a vontade da sua própria carne, e quem não peca está fazendo a vontade de Deus. Como pode isso? Mesmo pessoas sendo cristãos, enfim. Nessas passagens, o que está acontecendo? As duas naturezas, elas estão sendo o quê? Comparadas. Tá? Há uma comparação entre as duas naturezas. Está sendo ensinado que a natureza nova, ela não peca. Ok? E que a natureza velha,
ainda peca e vem do diabo. Ou seja, nessas passagens de 1 João está sendo ensinado o quê? Que as duas naturezas, elas continuam no cristão. As duas naturezas. Ok? O diabo, ele sempre continua no pecado. E o pecado ainda continua na carne do cristão. Deus sempre continua santo e através do Espírito Santo ele habita no cristão. Amém. E no homem cristão, o pecado habita nele e faz ele pecar. Entenderam então esses versículos? Muita gente lia esse versículo e não entendia. Ok? Mas aqui está falando das duas naturezas que habitam em cada um de nós. A carne, né? A carne, Espírito, né? que não tem jeito, né? Não tem como nós sairmos de dentro de nós mesmos, ok? Para nos livrarmos desse pecado, né? Falamos disso, acho que semana passada, né? Essa luta entre carne e espírito, entre natureza nova e natureza velha, que é a nossa carne, né? Essa luta só vai ter fim quando nós descermos a sepultura ou Jesus arrebatar a sua igreja, Amém. que somos nós. Aí essa luta acabou. Essa guerra chegou ao fim. Mas enquanto não acontecer isso, essas duas naturezas continuam habitando no cristão. Ou seja, a nossa carne, ok? E a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreveu, né, aquele famoso versículo: o bem que eu quero fazer e sei que é bom, esse eu não faço, e o mal que eu sei que vai me prejudicar, Não posso fazer. não posso fazer, devo não devo fazer, esse eu insisto em fazer. A carne milita contra o espírito, ok? E também escreveu o seguinte: eu todos os dias tenho que esmurrar o meu corpo, tenho que esmurrar a minha carne e fazê-la servir ao Espírito. Ok? Queridos, não tem jeito. Não tem jeito. É pedir a misericórdia de Deus nas nossas vidas para que nós possamos vencer a nossa vontade, a nossa carne. Reconhecer que precisamos lutar contra o pecado todos os dias. Reconhecer que somos pecadores, que o pecado habita em nós e pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas para nós fazermos a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É se sujeitar a Ele, é obedecer a Ele. Glória a Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, ok? Então, pelos exemplos bíblicos das vidas dos cristãos, né, e pelos ensinamentos da doutrina, nós somos assegurados que existe uma luta constante entre estas duas naturezas e sabemos que o cristão perde algumas dessas batalhas, ou perde algumas dessas lutas, ok? Mas o importante não é perder algumas batalhas, tá? O importante é vencer a guerra. Amém. Glória a Deus. Uma guerra, ela é feita de várias batalhas. Algumas a gente perde, mas o mais importante é nós vencermos a guerra. No final, nós vencermos a guerra. Amém? Por isso o cristão ele é ensinado a confessar os seus pecados, como esses santos confessaram. E a perfeição é uma realidade diante de Deus por Cristo. E diante dos homens nessa vida, nessa terra, a perfeição absoluta é o quê? É o nosso alvo supremo. E isso
para a glória de Deus. Os que pregam também o perfeccionismo, eles inventaram uma ideia de que os pecados involuntários, ou seja, os pecados movidos pelas emoções e desejos, não são pecados. Muitos querem ignorar as ações do pecado no corpo, culpando os outros, né? Culpando o seu passado, culpando as circunstâncias no seu presente ou outra coisa qualquer, tá? O pecado de hoje em dia se chama demônio e é por isso que a gente acredita que precisa de libertação e não de arrependimento. Amém. Tá? Essa frase é do John MacArthur e eu fiz questão de colocar lá no nosso status no Facebook. Tá? O pecado de hoje em dia se chama demônio e é por isso que a gente acredita que precisa de libertação e não de arrependimento. Ou seja, muitas das vezes a gente culpa, né, outras pessoas ou circunstâncias, e a gente pode dar um exemplo disso, Adão e Eva, ok? Que reconheceram as suas ações erradas e jogaram a culpa das suas ações de um para o outro. Adão virou, eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu, ou seja, colocou a culpa em Deus, transferiu a culpa em Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva, por sua vez, foi a serpente que me induziu a fazer isso, a serpente que o Senhor criou e colocou aqui no jardim. Ou seja, transferência, nunca assume. O ser humano sempre faz isso, né? O ser humano ele sempre nunca assume o seu próprio erro, não reconhece, né? E muitas das vezes, né, as pessoas estão atrás de libertação, quando na verdade bastava o quê? Um arrependimento. Um arrependimento. Amém? Um abraço aí também para Lívia. Abração, Lívia, Deus te abençoe. Beijão das crianças, do Marcelo. Demorei, mas cheguei. Não demorou não, Lívia. Está dentro. Deus abençoe. O que importa é que você veio, tá Amém. Bom? Não importa o momento, tá bom? Depois volta aí para assistir o que você não conseguiu, tá bom? Não tem problema nenhum, amém? Deus te abençoe aí, minha querida. Amém? Exatamente o que a Lívia colocou. Sempre tem um culpado. Exatamente. Sim, sempre tem um culpado. Algumas das vezes as pessoas falam que o culpado é o diabo. O culpado é o diabo. É igual essa frase aqui do John MacArthur. Entendeu? A culpa do diabo. É culpa do diabo, né? Eu preciso de libertação. Não precisa de libertação. Você precisa se arrepender. Porque muitas situações o diabo não tem culpa nenhuma. Somos nós, seres humanos, que procuramos. Amém? Isso aí. Somos nós que procuramos. Somos nós que, sabe? E tem uma famosa frase, né? Que quem procura, acha. Se você procura, você vai achar, querido. Seja pro lado ruim ou seja pro lado bom. Amém? Então, muitos querem fazer a mesma coisa hoje, sabe? Transferir culpas. E quando Davi ele foi manipulado pelos seus desejos pecaminosos para quebrar a lei, ele foi responsabilizado e culpado pessoalmente pelas suas ações de adultério e de homicídio, ok? Né? O profeta Natan vai até o palácio e conta uma história para Davi. Olha, Davi, que teve um homem tal que ele foi dar um banquete, né? E ele tinha várias ovelhas. Ele poderia matar qualquer ovelha daquela e oferecer o banquete, mas ele pegou a ovelha do vizinho dele, e era a única ovelha que aquele vizinho tinha. E ele pega aquela ovelha, mata e oferece como banquete. Aí Natan perguntou a Davi, né? O que você acha, o rei Davi? O que deveriam fazer com este homem que pegou a única ovelha do vizinho? E Davi, revoltado, não, tinha que mandar matar. Tinha que mandar matar esse infeliz. E Natan vira para o rei Davi e fala: Davi,
esse aí que você Mandou mandando né? matar e que você diz que foi um infeliz por ter feito isso, esse homem é você. Esse homem é você. E Davi, na mesma hora, diz a Bíblia, que cai em si e reconhece seu pecado. Porque ele, como rei, queridos, o problema não foi o ato em si. Porque não sei se você sabe, naquele tempo o rei, ele poderia se casar com quantas mulheres ele quisesse e podia possuir concubinas, né? E em alguns lugares era uma honra se o rei escolhesse uma mulher, ok? E tivesse um filho com aquela mulher, porque aquele filho seria praticamente um herdeiro ou co-herdeiro ali das coisas do rei, né? Então o problema não foi o ato em si, porque ele possuía várias mulheres, poderia até escolher, mas ele escolheu uma mulher que era casada. E pior, mandou matar o marido dessa mulher. Então, quando Natan vira para ele, olha, esse homem é você, Davi, ele cai em si, ok? E posteriormente, Davi, ele lamenta os seus atos, ok? E confessou que tinha pecado contra Deus nessas coisas. E Jesus nos ensina que os desejos e pensamentos não condizentes à retidão, eles são pecados. E devemos lembrar que Deus há de trazer julgamento a toda obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom ou seja mal, será descoberto, será revelado. Okay? Nada ficará em oculto, nada ficará encoberto. Então, querido, querida, se você desiste ou desistiu de viver para a glória de Deus, por pensar que nunca chegaria ao grau de viver resistindo ao pecado, ou seja, se você pensa que é melhor viver no pecado em vez de prosseguir para o alvo de glorificar a Deus, você está manifestando uma atitude não cristã. Porque o verdadeiro convertido, ele reconhece o fato do pecado estar sempre presente, mas ele não desiste de participar na sua santificação por isso. O verdadeiro cristão, ele é miserável por ter o pecado tão perto dele. E o verdadeiro cristão, quando vê que não alcançou a santificação desejada, ele prossegue para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não se acomode com o pecado, resista a ele. Amém? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? Colossenses 3, versículo 1 ao 3. Então, para a gente encerrar, né? Que você reflita nisso que a gente vai falar aqui agora, ok? Pode ser que ainda não sejamos o que queremos ser. Pode ser que ainda não sejamos o que queremos ser. Mas, graças a Deus, porque já não somos mais o que éramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Houve mudança, né? Houve mudança. Amém. Glória a Deus. Talvez uma pequena mudança em que algumas pessoas não dão muita importância, mas você sabe que você está prosseguindo, que você tem lutado, que você tem batalhado,
Algumas batalhas você perde, algumas batalhas você tem perdido, outras você tem ganhado. Mas continue, querido, continue. Seja perseverante, ok? Peça a misericórdia de Deus na tua vida, porque eu tenho certeza que alguma coisa Deus, através do Espírito Santo, Ele tem mudado na tua vida. Já fez alguma coisa na tua vida, né? Eu tenho certeza disso, que Amém. Nas nossas vidas, né? algumas coisas nós já abandonamos. Algumas Ok. coisas a gente não enxerga, algumas a gente já consegue enxergar. Algumas outras a gente ainda precisa abandonar, mas o mais importante é que a gente tem perseverado. Amém. Glória a Deus. Você não esmoreça a tua fé, que a tua fé ela não venha morrer. Amém? Tenha fé no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, as coisas elas vão fluir na tua vida, elas vão acontecer, ok? Mesmo que a mudança seja gradativa, que as coisas tenham acontecido de forma gradativa, mas continue perseverando, amém? Não desanime, não entregue os pontos. O Espírito ok? Santo ele vai convencer, né? O Espírito Senhor, ele Santo é o convence que homem. convence o homem do pecado, amém? Deixa o Espírito Santo continuar trabalhando na tua vida, amém? Glória a Deus. Na vida dos seus, porque você é um escolhido de Deus, Amém. você Glória é um a Deus. eleito de Deus, Aleluia. amém? E os eleitos e os escolhidos, mesmo sendo escolhidos e eleitos de Deus, eles não estão imunes a essas coisas, amém? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque Ele eu venceu. venci Amém, o mundo. Jesus. Glória a Deus. E vocês também podem vencer, Amém. tá bom? Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, querido, né? Nosso obrigado aí pelo pessoal que participou. Nosso obrigado também pelo pessoal que vai assistir mais tarde, que vai compartilhar esse vídeo. Continue Deus lutando. tenha misericórdia da tua vida, Amém. amém? Continue lutando, continue batalhando, Que a vitória vai chegar em que a nome vitória de ela Jesus. vai chegar, e a vitória é certa. Amém. Naqueles que estão em Cristo Jesus, a vitória é certa. Amém. Por Glória a mais Deus. terrível que seja a batalha, por mais, sabe, dificultosa a batalha, por mais dificultoso o caminho difícil, mas tenha certeza que a vitória é certa Amém. para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Que Deus. Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado mais uma vez. Amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, né? Nós estamos sempre reiterando esse pedido aqui. Se inscreva no nosso canal, ok? Não é para nossa promoção, longe disso, né? Mas é para propagação e expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite, tá? Que Deus te abençoe, Grande te dê abraço. final de semana abençoado, uma semana abençoada. Isso aí, tô mandando um grande Amém. abraço. Um grande abraço também para você e para todos Um grande aí. abraço aí para a família, pra todos para a que Lívia, participaram. para todos que participaram, todos que vão participar, todos que Amém. vão compartilhar esse vídeo, todos que vão se inscrever lá no nosso canal. Os nossos agradecimentos e, querendo Deus, estaremos aqui no próximo sábado, tá? Amém. Com o fechamento dessa parte do estudo que é a salvação realizada, e semana que vem nós vamos falar sobre glorificação, tá? E na semana que vem também nós entramos aqui no horário de verão em Portugal e vai aumentar a diferença aí, né? Hoje são 3 horas de diferença em relação ao Brasil. O horário de verão serão 4 horas de diferença. Então a live vai estar começando às 10 horas aqui em Portugal e aí no Brasil às 6 horas da tarde, tá? Nos outros países aí eu tenho que ver agora
Estados Unidos e Itália eu tenho que ver, eu não tenho aqui o fuso horário aí para Estados Unidos e Itália, tá bom? Mas de qualquer forma, querendo Deus, estaremos aqui e vamos dar continuidade, fechando essa parte. Vamos falar sobre glorificação também, um estudo muito interessante da palavra de Deus dentro dessa doutrina de salvação, amém? Espero vocês aqui mais uma vez, tá bom? Que Deus te abençoe, amém. Boa noite, Um grande abraço aí beijo e pra todos. abraço aí para todos, em nome de Jesus, amém. Amém.